Oi pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. O tema de hoje é dimensionamento de atuadores pneumáticos, onde vamos ver um exemplo de aplicação. Então, nesta apresentação estaremos vendo um exemplo de aplicação, onde mostrarei os cálculos para dimensionamento de cilindro e verificação do critério de Euler, assim como a verificação da necessidade ou não de amortecedor no cilindro ou um amortecedor externo. Exemplo de aplicação. Então, consideremos essa máquina, onde é um sistema de alimentação automático através de ventosas. Então, nós temos aqui 4 ventosas acopladas num sistema na cabeça do cilindro 1. Esse conjunto cilindro 1, com essa base aqui que corre numa mesa, vai ser empurrada pelo cilindro 2 para descarregar a madeira aqui nessa esteira e vai levar para a linha de produção. Então, sabendo que as placas de madeira pesam 15 kg e que a pressão de trabalho é de 6 bar, vamos dimensionar o cilindro 2 desta máquina, sabendo que esse cilindro trabalha com pressão ao longo de uma guia. Então, utilizaremos um fator de correção para deslocamento de mesas e vamos considerar o caso 3 do critério de Euler, com uma extremidade guiada e a outra encastrada. Abaixo temos dados referentes ao projeto. Então nós temos aqui o cilindro 1 é um curso de 35 centímetros, o cilindro 2 um curso de 1 metro, 1000 milímetros, os dois são de duplo efeito, o cilindro 1 mais a estrutura para engatar na mesa pesa 5 kg, as ventosas e o conjunto lá preso na cabeça pesa mais 1,1 kg. E aí nós temos que tempo de avanço e tempo de ciclo completo dos dois cilindros, do cilindro 1 e do cilindro 2. Cálculo do diâmetro de cilindro. Então, o diâmetro do atuador é determinado em função da força de avanço, que é a força de projeto corrigida pelo fator φ, que é o fator de correção, e da pressão de trabalho P, que neste caso é de 6 bar ou 6 kg força por centímetro quadrado. Analisando o projeto, necessitamos saber que força o cilindro 2 necessitará fazer. Observando então esta figura, nós vemos que o cilindro 2 ele necessita empurrar um conjunto formado por o cilindro 1 mais essa peça aqui para correr na mesa, que pesa 5 kg, a peça acoplada na ponta do cilindro com as ventosas para segurar a peça de madeira e mais uma peça de madeira. Assim nós temos a massa do cilindro 1 com a peça acoplada para deslizar na mesa pesa 5 kg. A massa da peça acoplada aqui na ponta do cilindro com mais as ventosas pesam 1,1 kg. E a massa da madeira aqui, que vai ser carregada, pesa 15 kg. Então nós temos uma massa total de 21,1 kg. Consultando o fator de correção indicado para deslocamento de mesa, nós temos. Então aqui, deslocamento de mesas, um deslocamento rápido com carga em todo o desenvolvimento do curso, φ então vale 1,5. Sendo assim, a força de avanço é a força de projeto vezes o fator de correção. Vamos encontrar uma força de avanço de 31,65 kg força. Aí calculando o diâmetro, vai ser raiz quadrada de 31,65 dividido por π vezes a pressão, que é, no caso, 6 bar. Vamos encontrar um diâmetro, então, de 2,59 centímetros, passando para milímetros, 25,9 milímetros. Aí, consultando um catálogo de cilindros, como, por exemplo, que eu coloquei abaixo, com a descrição, onde aqui nós temos cilindros com amortecedor elástico, simplesmente peças plásticas para dar uma amortecida,
e cilindros também com amortecimento pneumático, já com sistema melhor elaborado para fazer uma maior absorção de impacto. Consultando essa tabela, nós vemos que o próximo acima de 25,9 é de 32 milímetros. Então nós vamos escolher um diâmetro de 32 milímetros, um diâmetro de haste de 12 milímetros. Verificação da haste pelo critério de Euler. Então, considerando um fator de segurança de 5 e dados aceleração da gravidade 9,81 metros por segundo ao quadrado e o módulo de Young de 2,1 10 a 7 newton por centímetro quadrado para o aço, né? E considerando o caso 3 do critério de Euler com uma extremidade guiada e outra encastrada, nós temos que, caso 3, então, aqui, o lambda vale 0,707 L, sendo L igual a 1 metro ou 6 centímetros, nós vamos chegar num valor de 70,7 centímetros. Assim nós temos que a força de avanço é de 31,65 kg, força. Multiplicando por 9,81, nós vamos obter a força em newtons. Aí o diâmetro da haste, para cálculo do diâmetro da haste, devemos lembrar que nós temos que ter a força de avanço em newtons, o lambda tem que estar em centímetros, porque o módulo de Young é dado em newton por centímetro quadrado. E o fator de segurança igual a 5 é adimensional. Então, colocando os valores, nós vamos chegar num diâmetro de 0,93 centímetros, passando para milímetros, 9,3 milímetros. Portanto, o diâmetro de 12 milímetros para a haste atende ao critério e pode ser usado. Cálculo da energia cinética para verificar a necessidade de amortecimento. Então, sendo L igual a 100 centímetros, ou 1 metro, a massa total que ele está empurrando é de 21,1 kg e o tempo de avanço foi dado de 3 segundos. Se a gente for calcular a energia cinética, então lembrando que é 1 meio de mv ao quadrado, no caso aqui a velocidade de avanço, e lembrando que a velocidade é o curso do cilindro dividido pelo tempo de avanço. Substituindo então os valores, nós temos aqui que a massa é de 21,1, o comprimento é de 1 metro, porque aqui agora tem que estar em metros, dividido pelo tempo em segundos, que é 3, elevado tudo isso ao quadrado, né? Chegamos a um valor, a uma energia cinética de 1,17 joules. Consultando novamente o catálogo de cilindros, com amortecedor elástico e também com amortecedor pneumático, nós verificamos que um cilindro apenas com amortecedor elástico, no caso de 32 milímetros, ele só consegue absorver 0,15 joules. Então, neste caso, ele não iria conseguir absorver toda a energia pela movimentação na carga e não pode ser usado. Já o cilindro com amortecedor pneumático, ele consegue uma absorção de energia cinética de 1,27 joules e no caso então ele poderia ser usado porque nós necessitaríamos de 1,17 joules. Cálculo de consumo do ar do cilindro. Então este seria o próximo cálculo que deveríamos fazer. Vou deixar aqui para vocês exercitarem. Um outro exercício que vocês também podem fazer é dimensionar o cilindro 1 desta máquina. Encerramos então aqui esse nosso exemplo de dimensionamento de cilindro. Espero vê-los numa próxima. Até mais!